homem, assim como todos os seres vivos, sempre precisou se alimentar para sobreviver. E assim, do consumo de carne crua, frutas colhidas das árvores e plantas encontradas na beira dos rios, o ser humano foi adquirindo diferentes costumes e hábitos alimentares. Com a criação de ferramentas para cozinhar, a descoberta dos temperos e as maneiras de conservar o gosto e a qualidade da comida, o caçador deu espaço ao homem mais requintado, que começou a diferenciar sabores, cores e aromas. Em cada lugar no mundo nasceu uma tradição na culinária, como o sushi para os asiáticos, a pizza para os italianos, o burritos para os mexicanos, o hot dog para os americanos e o pão de queijo para os brasileiros. Com o passar do tempo, esses hábitos irão desaparecer, seja pela escassez de algum ingrediente, pelas mudanças climáticas no mundo, pela evolução na tecnologia, pelo número de habitantes no planeta e diversos outros fatores. No futuro, e não muito distante, tudo o que comemos hoje poderá mudar. E alguns cientistas já conseguiram prever como será a culinária daqui 30 anos. Quer saber também? Eu sou a Thalita Flores e confira agora 7 alimentos do futuro que você provavelmente vai comer em 2050. Número 1. Alimentos impressos em 3D. Você já imaginou comer uma pizza que foi impressa por uma máquina 3D? Parece cena de filme de ficção científica, mas isso pode se tornar um dos métodos de alimentação do nosso futuro. O especialista em impressão 3D, Arjan Contractor, recebeu um financiamento da NASA para desenvolver uma impressora capaz de sintetizar alimentos. Nessa composição, seria possível utilizar todo tipo de ingredientes, até mesmo insetos em pó, e poderia ser usada para preparar alimentos completos, como uma macarronada à bolonhesa. Para a NASA, esse investimento de $125 mil é uma excelente estratégia para que os astronautas possam imprimir alimentos personalizados quando forem realizar longas viagens espaciais. Número 2. Insetos. Cerca de 2 bilhões de pessoas costumam comer insetos em sua culinária tradicional, principalmente na Ásia. Só que esse não é um hábito alimentar comum nos países ocidentais, mas logo isso terá que mudar. Já falamos aqui no canal sobre como os insetos se tornarão o alimento do futuro. Depois, dá uma conferida lá no vídeo. Nós teremos que nos acostumar a comer sanduíche de moscas grelhadas, espetinho de gafanhotos e sopa de minhocas. Os insetos são ricos em proteínas e, para você ter uma ideia disso, as moscas têm quase o dobro de proteínas que os bois. Acredita nisso? Além disso, ela tem pouca gordura e boas doses de cálcio e ferro. Por esses animais ocuparem pouco espaço, consumirem menos água e se reproduzirem com facilidade, será muito mais fácil criar esses insetos. Já prevendo essas mudanças a longo prazo, o governo da Holanda já está investindo €1 milhão em pesquisas para dar início à criação de fazendas de insetos. Número 3. Carne de laboratório. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, daqui 40 anos, o número de habitantes no mundo terá ultrapassado os 9 bilhões. A especialista em tendências do mercado de alimentos, Morgane Gay, afirmou que por causa do aumento populacional, não iremos conseguir produzir carne em quantidade suficiente para todas as pessoas. Os bifes e churrascos serão raros e caros. Por isso, empresas como a Memphis Meat e Mosa Meat querem superar esses possíveis problemas, produzindo bifes a partir de células animais desenvolvidas in vitro. O cientista Mark Post acredita que sua companhia irá começar a comercializar o produto daqui a alguns anos. E apesar das primeiras amostras terem sido consideradas comestíveis, mas não deliciosas, ele está trabalhando para melhorar o seu sabor agora. Número 4. Frutos do mar falsos. Se existe a possibilidade de cultivar carne em laboratório, que tal fazerem isso com frutos do mar também?
Alguns pesquisadores da NASA conseguiram desenvolver filés de anchova, mergulhando várias tiras de músculos de peixe em soro bovino fetal, um tipo de suplementação extraído do sangue dos fetos, retirado de vacas durante o abate. Ainda não foi confirmado se esses produtos poderão resolver os problemas de recursos naturais em relação à pesca, mas de acordo com Oron Katz, diretor de pesquisa em biotecnologia da Universidade da Austrália Ocidental, esse tipo de alimento poderá se tornar um bem de luxo, como caviar. Número 5. Algas. Um estudo realizado em 2013 descobriu que as algas produzem uma série de proteínas, gorduras e carboidratos, e por isso elas são uma boa fonte de nutrientes em produtos alimentares. Não é à toa que os japoneses já as utilizam para preparar alguns pratos típicos do país. Uma pesquisa mais recente também descobriu que algumas espécies de algas possuem bastante ácido graxo ômega 3, e esse componente orgânico é capaz de promover uma boa saúde cardíaca para os seres humanos. Por causa de todas essas vantagens, elas podem se tornar muito mais frequentes nos pratos ocidentais e em outros países. Número 6. Cultivo de peixe. A criação de peixes requer uma quantidade bem menor de alimento para gerar a mesma quantidade de proteína que os bois e vacas proporcionam. Só que o excesso de atividade pesqueira pode se tornar uma grande preocupação. Por isso, um estudo realizado recentemente descobriu que se algumas práticas sustentáveis forem aplicadas, como limites de captura e a proibição de pesca a espécies que correm risco de extinção, seria possível aumentar o estoque de peixe até 2050. Em 2011, o mundo cultivou mais peixe do que carne bovina pela primeira vez, e esse quadro ainda não mudou. Se essas práticas de pesca comercial forem combinadas também com os avanços na piscicultura, teremos mais peixes para substituir a carne vermelha de nossos pratos daqui a alguns anos. Número 7. Alimentos geneticamente modificados. No fim dos anos 90, quando todos ficaram sabendo que diversos vegetais geneticamente modificados já estavam disponíveis para a compra, a resposta foi bastante negativa. Até o príncipe Charles se meteu na história, afirmando que as empresas de biotecnologia causariam o maior desastre ambiental de todos os tempos. 10 anos depois, a área plantada com produtos transgênicos aumentou potencialmente. Cerca de 14 milhões de fazendeiros de países como Estados Unidos, Brasil e Argentina aderiram a esse tipo de agricultura. Hoje, mais de 75% da soja e 25% do milho cultivados no mundo são geneticamente modificados. E agora, a próxima geração de alimentos já é realidade nos laboratórios e parecem ser bastante promissores para a nossa saúde. Um exemplo disso são os tomates roxos, que possuem o dobro de substâncias antioxidantes e que são capazes de ajudar a combater o câncer. Criado pelo John Wayne Center na Inglaterra, este vegetal foi testado em camundongos suscetíveis a essa doença e o organismo deles apresentou maior capacidade de resistência imunológica, segundo uma pesquisa publicada na revista científica Current Biology. É isso aí e até o próximo vídeo!